Olá, humanos! Eu sou o Guilherme, técnico, professor entusiasta do ramo mortuário. Mais uma vez falando da morte, e hoje trazendo um assunto que é uma dúvida recorrente aqui no canal. Como é determinada a hora da morte? Como os legistas sabem a data que um óbito ocorreu, mesmo depois de se passarem alguns dias? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar, e se tu quiser aprender mais sobre o setor mortuário, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo. Pois bem, a determinação do tempo transcorrido entre a morte e o exame necroscópico é chamado de cronotanatognose. Essa palavra é uma junção dos termos gregos kronos thanatos gnosis, que significa literalmente conhecimento do tempo de morte. Essa datação nem sempre é fácil de ser realizada, porque ela depende de diversos fatores, que se baseiam nos prazos dos diversos fenômenos transformativos, destrutivos e conservadores que podem ser encontrados nos cadáveres. A maior parte das avaliações que são feitas vão determinar um tempo aproximado, raramente concluindo com uma certeza absoluta o momento em que a pessoa morreu. Os fenômenos cadavéricos são inevitáveis e progressivos, a menos que o corpo seja congelado ou embalsamado, e dependem de fatores que podem acelerar ou retardar o processo de decomposição. Quanto mais tempo se demorar para encontrar um corpo, mais difícil fica de estipular a data do óbito. Logo, o tipo de ambiente vai influenciar bastante no processo de decomposição. Se o ambiente é aberto ou fechado, se o corpo tomou chuva ou foi encontrado no rio, o tipo de solo, a ação de animais, a temperatura e, claro, as características do próprio indivíduo cujo cadáver vai ser examinado. Diversos calendários tanatológicos ou calendários de cronotanatognose vêm sido elaborados, tomando como base as diversas transformações que podem acontecer num corpo morto. Nesse vídeo, eu vou levar em conta só os fenômenos abióticos consecutivos, para a determinação de uma morte recente. Mas em breve eu vou fazer outro vídeo para falar sobre os fenômenos cadavéricos de uma maneira mais geral. Dito isso, eu vou citar as principais maneiras de determinar estimativas de uma morte recente. Com base no algor mortis, que é o resfriamento progressivo do cadáver, sabe-se que o corpo, uma vez cessadas as funções vitais, passa a perder calor por diversos mecanismos, perdendo em média cerca de 1 a 1,5 graus Celsius por hora, e se igualando à temperatura ambiente no máximo 24 horas após o ocorrido óbito. Essa perda segue um curso que pode ser dividido, segundo os autores clássicos, em 3 períodos. Nas primeiras 3 horas perde-se cerca de meio grau Celsius por hora, das 6 a 8 horas seguintes, cerca de 1 grau Celsius por hora é perdido, e nas últimas 12 horas o corpo vai perder de 0,7 a 0,5 graus Celsius por hora. Lembrando que vários fatores podem modificar os valores da perda progressiva de calor, como a temperatura ambiente, o arejamento do local, a própria camada de gordura do corpo e até as roupas que o cadáver estivesse vestindo. O rigor mortis, chamado de rigidez cadavérica, também pode ajudar a determinar o tempo aproximado da morte, e que, assim como o resfriamento do corpo, muitos fatores podem acelerar ou retardar esse processo, principalmente a temperatura ambiente. Motivo pelo qual nunca se deve assumir como valor absoluto, ele serve mais como uma orientação. Algumas regras sobre o rigor mortis foram estabelecidas por diferentes autores para permitir uma estimativa em relação ao momento da morte. A regra de Bonnet diz que a rigidez se inicia logo após a morte, atingindo seu ápice até a 15ª hora e depois desaparecendo lentamente, acabando quando os fenômenos destrutivos da putrefação se instalarem. A regra de Favero fala que o processo se inicia logo na primeira hora e se generaliza de 2 a 3 horas depois, atingindo seu máximo passado de 5 a 8 horas. E segundo a regra de Niederkorn, se considera precoce a rigidez que ocorre até a 3ª hora, sendo normal ter seu início de 3 a 6 horas após o óbito. Vai ser considerada tardia a rigidez que iniciar entre a 6ª e a 9ª hora, e muito tardia se começar passadas as 9 horas após o óbito. Indiferente da referência, é sabido que a rigidez cadavérica segue uma direção crânio-caudal, iniciando na cabeça e atingindo seu ápice acometendo os membros inferiores. O livor mortis, livores cadavéricos ou manchas de hipóstase não ajudam a dizer com precisão a hora da morte, mas contribuem para estabelecer a passagem do tempo. Surgem sob a forma de um pontilhado, formando placas de cor variável, em tons de vermelho ou roxeado, dependendo da causa mortis. Essas manchas aparecem na primeira meia hora após o óbito, mas só se tornam visíveis de 2 a 3 horas depois. Já a fixação, que é quando elas não mudam mais de local conforme se muda a posição do cadáver, só vai ocorrer de 6 a 15 horas depois do seu aparecimento. Mesmo após a morte, pelos e unhas continuam crescendo cerca de 0,021 mm por hora, e a sua medição pode ser útil para ajudar a determinar a hora do óbito.
desde que se saiba a hora em que o sujeito tenha se barbeado ou cortado o cabelo pela última vez, o que é um dado pouco provável. Outro problema desse método é que ele não leva em consideração condições patológicas individuais, além do fato de que com a própria rigidez cadavérica ocorre a contração dos músculos eretores dos pelos. Isso vai acabar determinando uma protusão bem acentuada desses folículos. Uma das melhores formas de determinar a hora em uma morte recente é através da análise da quantidade de potássio do humor vítreo, que aumenta progressivamente no decorrer das horas após o ocorrido. Em climas quentes, esses valores só vão ser confiáveis nas primeiras 12 horas, enquanto nos climas frios, a precisão se estende por umas 24 horas. É possível, a partir da avaliação do teor de potássio no humor vítreo dos olhos, calcular com mais precisão o tempo que passou desde o óbito. Pelos seus valores variarem pouco, essa técnica permite uma margem de erro de só 1 hora, contanto que o procedimento seja feito no prazo correto. Além dessa análise, também podem ser consideradas outras alterações nos globos oculares em decorrência da desidratação cadavérica, como o sinal de Stenon-Lewis, uma espécie de tela viscosa que causa a perda do aspecto brilhoso e transparente dos globos oculares. O sinal de Lewis, que é a perda da tensão do globo ocular, e o sinal de Sommerlacher, não tenho certeza da pronúncia, que é uma mancha enegrecida que aparece em decorrência do ressecamento da esclerótida. Mas essa só aparece nos corpos que morreram e permaneceram com os olhos abertos. Somado esses fatores, vai-se chegar a um tempo estimado, e não preciso, uma vez que as técnicas proporcionam somente uma avaliação aproximada. Por isso vão ser avaliadas características cujo acontecimento tem um tempo médio conhecido e com pouca variação temporal. Assim, o resultado final vai depender do conjunto dessas características, e nunca de um fator isolado. Já os cadáveres que forem encontrados depois de 24 horas após a morte, vão ser levados em consideração os fenômenos cadavéricos ditos destrutivos, também chamados de períodos fundamentais da putrefação, sendo eles o período de coloração, o período gasoso, o período colicoativo ou de liquefação e o período de esqueletização. E apesar de estar relacionado com esse assunto, eu quero dedicar um vídeo só para falar sobre eles. Então já deixa o joinha para eu saber que tu gostou desse vídeo e continuar propagando esse conteúdo. Mas concluindo, para estabelecer a hora de uma morte recente, na maioria dos casos, vão ser consideradas, quando houverem, as manchas de hipóstasis, a temperatura atual do corpo, usando como base que um adulto saudável tem uma temperatura média de 37 graus Celsius, e a presença ou não da rigidez cadavérica. Se houver necessidade e recursos disponíveis, para se determinar uma hora com uma menor margem de erro, aí pode ser feita a testagem dos níveis de potássio do humor vítreo. E essa determinação de tempo vai ser super importante, porque em alguns casos a diferença de poucas horas pode fazer um inocente ser preso ou um culpado ser solto. Então é isso, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Críticas, dúvidas e sugestões podem deixar aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e de deixar o like para dar aquele apoio. Tem 2 vídeos aqui na tela para tu continuar aprendendo. Agradeço a todos mais uma vez por assistirem e eu acho que eu vejo vocês na próxima.